E hoje é dia de Libertadores da América, onde o São Paulo recebe o Alianza Lima no Morumbis às 21h30. Coisa fina, coisa boa, hein? E o Alianza Lima, dá pra se preocupar? Tem jogador lá fazendo gol quase todo jogo? Tem, pior que tem. Tem jogador fazendo gol quase todo jogo e eu quero falar pra vocês aqui tudo. Ó, a empresa que patrocina o São Paulo, ela prometeu um jogador do nível do Oscar. E aí nós não estamos falando aqui do Thiago Mendes, me desculpe, o Thiago Mendes veio pro São Paulo sim e vem de graça. Se o Thiago Mendes não vier pro São Paulo é porque ele quis outro lugar, o São Paulo não quis mais. É diferente. Um jogador classe A, nível do Oscar, que a patrocinadora vai pagar, vai colocar o dinheiro, o nome dela no negócio, o cara vai ter que dar resultado. Então sim, está pra vir aí um bicho brabo aí. Não, eu tô falando tipo assim, não sei se é o Pogba, Roger Guedes, depois a gente aborda, mas não é Thiago Mendes, esqueça isso aí, tá bom? Vai ter sim. Vamos falar de tudo hoje, falar das escalações, um vídeo bastante completaço. Então vai lá. Alianza Lima do Peru vem e tal. E o time ele é quarto colocado do campeonato deles lá. É um time que perdeu o primeiro jogo na Libertadores, é um time que você fala, bom, será que é um time tão brabo assim mesmo? Será que é o bicho brabo? Eu não sei te dizer. O Flamengo, ele perdeu ontem em casa, na Libertadores, pro Central Córdoba, né? O que é uma coisa assim que você fala, rapaz, é o São Paulo que perde pra um time tipo Central Córdoba. O bicho pega. E o Flamengo, eu não poderia ter perdido. É sim um cenário alerta, é pra despertar um sinal de alerta em São Paulinos que estão todos preocupados com a Libertadores? Com certeza. Até porque o Tadieres, que nós ganhamos o primeiro jogo e falamos, cara, pegamos o mais difícil da chave. E aí o São Paulo consegue a vitória do Tadieres, ainda bem, classificamos. O Tadieres não é nada disso, tá dos piores da chave, acho que vai ser o lanterna da chave. O Tadieres, ele é irreconhecível em relação ao que foi o Tadieres que o São Paulo pegou em outrora, né não? Então, os caras do Alianza Lima, vem no gol ali o Vizcarra. Goleiro Vizcarra não conheço, vem com 3 zagueiros em tese aqui no desenho tático do GE. Vem o Arias, o Noriega e também o Amazifuen. Não conheço o Amazifuen, não sei quem é. Mas é um terceiro zagueiro aqui. Então, Arias, Noriega e o Amazifuen. Eu não sei nem como é que pronuncia o nome do cara. Então, se eu falei errado, sorry, I'm sorry. Ruaman, o lateral direito, em tese aqui, e o Lagos na lateral esquerda. O meio-campo com Jesus Castilho e o Lavandeira. Esse Jesus Castilho, ainda bem que não é o Castilho do Corinthians, lá que ele joga pra caramba, aquele cara, hein? Esse aqui não deve ser igual na pegada, mas também chama Castilho, não sei nem se é parente. O Quevedo na direita, o Eric Castilho, Castilho não é bem comum, entendi. É bem comum pra eles lá, igual o do Santos, da Silva nosso aqui, todo mundo tem um sobrenome assim. O Eric Castilho na esquerda e de centroavante. Rufem os tambores agora. É o Hernan Barcos. Lembra do Hernan Barcos, que jogou aqui no Palmeiras e no Grêmio? Acho que só no Palmeiras e Grêmio. O Felipão pediu ele no Palmeiras, tiraram o sarro do Felipão, ele chegou com aquele rabinho de cavalo, meteu gol pra caramba no Palmeiras, e um Palmeiras de crise, depois ele acaba indo pro Grêmio e faz gol pra caramba também. Eu tava olhando os números do Hernan Barcos, cara, o maluco tem 40 anos, tá? Ó, não são 10 anos, não são 20, não são 30. São 40 anos, 4 décadas aí, um aninho mais novo que eu. E eu tô voando também. Eu tô voando no futebol e o Barcos também. O cara fez 7 jogos na temporada. 7! Olha aqui, ó. 7. Ele está com 4 gols. É preocupante ou não é? Caramba, o Guerreiro fez 5 jogos, nenhum gol. Sabe o Paulo Guerreiro? Tem 41 anos. Tá no banco de reservas ali do Alianza Lima, o Paulo Guerreiro é banco e tal, e não fez gol, pelo menos aqui que apareceu no Transfermarkt. Ele fez um gol recentemente, né, na Libertadores aí, não foi? Um gol dele, acho que foi na Libertadores, o Guerreiro tinha feito gol, que eu me lembro, só se anularam. Mas tá aparecendo aqui no site do Transfermarkt que o Guerreiro não fez nenhum. E o Barcos, ele está com 7 jogos e 4 gols. Pra mim, eu fiquei preocupado, sinceramente. O Alianza Lima não é um time que... Nossa, o Alianza Lima. Mas também é Libertadores. O Flamengo aí perdeu pro Central Córdoba. O São Paulo tem que se ligar, usar o exemplo que o Flamengo tomou aí
para nós arrumarmos a nossa casa e não perdermos para esse time aqui. O São Paulo ele vem a campo meio que sem novidades aqui, ó. Não tem Oscar e Lucas são desfalques, Luiz Gustavo é desfalque e o Pablo Maia é desfalque. Então nós temos ali o nosso meio-campo full, praticamente titular, tirando o Alisson, é praticamente um time titular. Pensa nisso. Meu primeiro volante é o Pablo Maia, segundo volante é o Luiz Gustavo. Meus meias, Oscar de meia criador e o Lucas de segundo atacante, quase com ponta de lança. É excelente o time, excelente. Então, para nós, a ausência hoje de Pablo Maia, Luiz Gustavo, Lucas e Oscar é muito significativa. Dói muito, pesa muito pra gente. O time vem a campo com o colosso Rafael. Voltou à boa fase. Muitos aí queriam o Rafael fora do São Paulo. Não, eu quero fora, não presta pra nada. Meu Deus do céu, nós estamos vendo quem criticou o Rafael a ponto de pedir o cara fora. O cara voltou a ótima fase no São Paulo e está jogando pra caramba. Eu não sei você, mas eu tenho uma confiança no Rafael. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Esse aqui é o ponto forte do time do São Paulo. O trio de zaga ali, o trio Ternura, lembra do Cidade de Deus, o trio Ternura? E tinha também o trio Ternura, acho que da da velha guarda, né? O trio Ternura aqui, eles jogam pra caramba esses caras. Eles estão numa fase aqui que eles estão praticamente voando. Sinceramente, o Ferrarese, o Arboleda e o Alan Franco estão muito, muito bem. Dito isso, falando disso aí, o São Paulo ele monta aquele sistema defensivo que não é vazado. O São Paulo não toma gol mais. Você já parou pra pensar que o São Paulo não toma gol? Tomou do São Bernardo, roubado de pênalti, do Palmeiras, roubado de pênalti. De lá pra cá, o São Paulo não tomou mais nenhum gol. Nem do Sport, nem do Tajeres, nem do Atlético Mineiro. Não toma gol. Então hoje, apesar de ter o Barcos no ataque lá, que é um belíssimo jogador, eu não consigo ver como o São Paulo possa perder esse jogo. O São Paulo pode empatar? Isso sim. Até porque o São Paulo tem um problema seríssimo para fazer gols lá. O time do Zubeldia, antes de eu continuar com a escalação, o time do Zubeldia está enfrentando um problema de falta de criação de jogadas. O Wendel mal, Enzo Dias bem só na zaga. Igor Vinícius mal, Cédric Soares um futebol nota 5 aí, não que ele tá mal, mas é um futebol que não produz nada de brilho. Você fala, nossa, você viu que jogada de gol do Cédric? Não teve. O Cédric evitou um gol lá atrás. Não teve. É um futebol que ele tá meio perdido ali, e a culpa não é dele. Ele, como ala, foi colocado meio na ponta direita. No São Paulo, o Cédric tá meio perdido. Não tá produzindo muito, nem na zaga, nem no ataque. Então, se pensar que o São Paulo hoje, ele conta com o Marcos Antônio no setor criativo, conta com o Luciano no setor criativo, cara, o Marcos Antônio é a boa notícia. O Luciano hoje é um peso morto total. Um jogador dos mais inúteis que eu já vi na minha vida, o Luciano de meia. Dos piores mesmo. Comparado com o Beto, com aquele outro lá, Marquinhos, Codorna, comparado com os piores meias da história do São Paulo. E isso é um pesadelo que não vai acabar. Enquanto o Zubeldia estiver lá, não vai acabar. E tá aí. Então, assim, precisamos fazer gols. Assim como não tomamos do Sport, não fizemos o gol no Sport. Assim como não tomamos o gol do Atlético Mineiro, não fizemos o gol do Atlético Mineiro. E tivemos um gol contra o Novo Horizontino, que foi um lançamento do Oscar. O Lucas apostando corrida contra um zagueiro semi-amador ali que perde na corrida. Um cara de 2 metros de altura perde na corrida pro Lucas e se ele não tem 2 metros, não sai o gol contra o Novo Horizontino. Sabe, é um Deus nos acuda tremendo, cara. Não faz gol no Palmeiras. É um time que ele não tem criado pra fazer gols. E isso tá preocupando muito. E aí hoje, contra o Alianza Lima, os caras se fecharem e tentarem um contra-ataque, dificilmente eles vão arrumar alguma coisa. Mas nós também dificilmente arrumaremos alguma coisa se não formos mais rápidos, mais criativos, termos um futebol mais condizente com São Paulo no Morumbi e Libertadores, né? Lembra antigamente, década de 90, começo dos anos 2000, Libertadores, Morumbi, São Paulo ganhava, não tinha jeito. Aqui era a vitória nossa, lá fora ia ter que discutir. Hoje, não dá pra cravar nada, apesar de eu achar que o São Paulo tem tudo pra ganhar o jogo do Alianza Lima no Morumbi hoje. Não é possível que a fase de Luciano, Caleri e Ferreirinha vai perdurar tanto assim. Né? O Caleri faz 1 ano e meio que não joga absolutamente nada? Sim, faz 1 ano e meio que não joga nada. O Luciano nunca foi bom meia? Não, nunca foi bom meia. E o Ferreirinha é uma eterna incógnita? Ele é o Bruno Henrique, o Cebolinha, ou ele é o Ferreirinha reserva que não joga nada? Não dá pra saber. Não dá pra saber. O São Paulo hoje ele conta com alguns caras aí. Mas vamos lá. O meio-campo vem com Marcos Antônio e Alisson. E isso aqui realmente é o meio-campo que vai jogar. O Bobadilha fica esquentando o banco por enquanto. E o Marcos Antônio, de uns dias pra cá, ele ganhou a vaga de titular, ele ganhou a posição. Tá de boa, tá merecido.
Acho que aqui também é um ponto positivo do São Paulo, Marcos Antônio e Alisson. O Cédric Soares é aquilo que eu acabei de falar. Não sei muito o que esperar dele. Me parece um jogador mais técnico do que o Igor Vinícius, porém mais lento. É um cara que não vai até o fundo do campo cruzar, o Igor Vinícius vai. Isso não quer dizer que o cruzamento chega, né? Quando o Igor Vinícius ele chega lá e cruza, o cruzamento vem quadrado, é tudo torto. É um jogador também que precisa recuperar um futebol. Precisa mostrar mais o Igor. Hoje o Cédric merece a vaga de titular, mas nesse sistema aqui de 2 volantes, 3 zagueiros e o Cédric e o Enzo, o São Paulo pouco precisa daquele Cédric. Poderia ser um Lucas Ferreira? Ser um atacante pela direita? Acho que poderia e até eu mesmo faria isso. É que aí você volta para ter o Ferrarese como lateral, não é o zagueiro, pode falhar e tal. É sempre um problema. Mas assim, hoje o Cédric para mim eu vejo com bons olhos e com pouca importância. Olha que coisa legal. Bons olhos e pouca importância. Na esquerda, tá aparecendo na provável do GE aqui o Wendel. E aqui eu não sei não, hein, se vai ser o Wendel. É claro que pensar no Wendel hoje é mais lógico. Você tem 3 zagueiros e 2 volantes, solta o Wendel. O Wendel tem características de ataque muito melhores do que a do Enzo Dias. O Enzo Dias, ele até teve uma boa fase no São Paulo. Ele é um jogador de marcação muito sólido, muito seguro, muito bacana de ver que o São Paulo tem hoje um lateral de resguardo, o Enzo, e tem um lateral de ataque, o Wendel. E isso também tá faltando o futebol do Wendel. O Wendel ele veio pro São Paulo como um cara melhor do Brasil, e aí ele não provou ainda ser o melhor do Brasil, pelo contrário, ele tá precisando provar agora que ele é melhor que o Enzo Dias, pra começar. Depois disso, comparar com o Alex Telles, com o Alexandro, com o Piqueres, né, com esse Bidu aí do Corinthians. Então tem um monte de cara aí que tá precisando, que tá na frente hoje do Wendel. O Wendel eu acho que tem condição plena de jogar e muito bem, mas tá faltando um pouquinho aí. O Luciano como meia, tá aparecendo na prova do GE. Acho que o Luciano realmente vai jogar. Jubá, mas e o Matheus Alves, cara? Como é que é? O Matheus Alves vai pro banco mesmo e eu sou a favor. Mas por que eu sou a favor? Por que eu sou a favor? Porque o Matheus Alves, ele é um jogador que pra mim é um jogadorzaço. Acho que ele tem que ser titular do São Paulo nessa aqui do Luciano. Mas na ausência do Oscar e do Lucas, eu juro pra vocês, eu juro mesmo. Eu acho que o Luciano ele tem que mostrar pra gente agora pra que ele serve no São Paulo? Por que ele ganha quase 1 milhão por mês? Por que ele é o camisa 10 do São Paulo? É muito injusto, cara. É muito injusto. Eu nunca vi na minha vida uma injustiça tão grande no São Paulo desse Luciano ter a moral que tem. Ele tem muita moral no tricolor e ele tem que provar muito mais. Hoje que o Oscar e o Lucas estão fora, de quem que nós vamos cobrar? Vamos cobrar do Wendel? Vamos cobrar do Cédric? Vamos cobrar do Marcos Antônio? Claro que não. Vamos cobrar do Luciano e do Caleri. Eu acho que é justo ele jogar hoje, até para nós termos como cobrar e falar, lembra, contra o Atlético Mineiro, que não tinha Oscar e Lucas, que você precisou jogar e foi o pior homem em campo. É isso que eu quero ver do Luciano. Eu quero poder falar dele, que ele foi o pior homem em campo. Então a minha cobrança em cima do Caleri não é igual a do Luciano, que pra mim é um preguiçoso, pra mim é um cara egocêntrico, pra mim é um cara que atrapalha o ambiente. Pra mim não é. Pra mim o Caleri simplesmente ele parou de jogar bola e ele merece o banco de reservas só. Mais nada. Se o Caleri fizer 2 gols hoje, eu vou comemorar igual todo mundo. Não tem problema. Não tô aqui hoje pra cobrar do Caleri, eu cobro do Luciano. Não tô aqui pra cobrar do Caleri, cobrar. Não, eu vou torcer pro Caleri, torcer. Mas eu tô confiante no Caleri? Zero. Se fizer, vai ser pra mim zebra. Pra mim é uma surpresa se ele fizer 2 gols. Uma surpresa tremenda. Parou de jogar bola e tem que entender o porquê disso, né? Nós ficarmos aqui só elogiando sem tentar entender é muito vazio, muito vago. Não temos que tentar agora entender a coisa. Não precisa gourmetizar o futebol, que é São Paulo, Caleri luta pelo meu time, Nestor. Não precisa gourmetizar a coisa. Vamos falar a verdade. O que o Caleri e o Luciano estão jogando de bola? Nada. E isso é péssimo pra mim, pra você, pra eles, pro São Paulo. Vamos falar a verdade, uai. Qual o problema? Não é não? Gente, por falar em verdade, o patrocinador falou aí que tá vindo um cara de outro mundo. Vai vir aí, eu tô pensando já no Mané, no Mbappé, no Valverde, tem uns caras... Quem mais? O Bellingham. Tem uns caras bons aí que daria pra... Daria. Acho que o São Paulo fica aí entre... Roger Guedes, para mim passa a ser uma realidade muito grande, até porque o São Paulo está sem o ponta-direita, depois de perder o Eric, o Rato, não tem o David Neres, o Antony, quem que é o cara a nível do Oscar? Tem que pensar assim.
Então eu acho sim que se eu fosse o presidente do São Paulo com a Superbet aí, eu iria buscar o David Neres lá na Itália. Esse seria meu nome. Mas se vier um Roger Guedes, que é menos do que o David Neres, é muito abaixo, mas é bom de bola. Aí pode até ser, mas o São Paulo está sim, isso é verdade, hein? É importante, é empolgante. O São Paulo está prestes a trazer um jogador extra classe com o aval do patrocinador que vai pagar. Isso sim é top. Então eu quero aplaudir aí os envolvidos de diretoria e patrocinador, porque para nós, vir um jogador nível do Oscar e termos Oscar, Lucas e mais um, tá maluco, cara. O São Paulo fica um time fortíssimo. Só falta alguém para arrumar esse time aí. É ou não é?